a apresentar. Guardando aqui só começar a gravar de fato, ele está ainda carregando a gravação aqui. A apresentação está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Maravilha. Então, agora ele começou a gravar, então vamos iniciar. Então, falando um pouquinho sobre enzimas, né? Então, a adição de enzimas na alimentação animal, né? Então, iniciamos aí falando um pouquinho a respeito de como funcionam as enzimas, né? Então, as enzimas, né, definição e como é que elas funcionam. Então, enzimas aí são proteínas, né? As enzimas são compostas aí de proteínas, são formadas a partir de proteínas, e elas têm como função aí estimular ou acelerar a taxa de reação de forma específica. Então, cada enzima, né, ela é específica para um tipo de substrato ou, no máximo, alguma categoria aí de substratos. Mas existe um certo grau aí de especificidade entre enzima e substrato. E aí, se a gente olhar aqui nessa ilustração, fica fácil entender como é que a enzima funciona, como é que é essa especificidade. Então, a enzima ela vai se ligar através do seu sítio de ligação, que ele tem um formato específico aí ao seu substrato. Então, ela se liga a esse substrato. Após a ligação, é formado um complexo transitório, em que, logo após essa ligação, ocorre a liberação aí dos produtos, a quebra desses produtos, e a enzima volta para a sua forma original, podendo ser novamente utilizada, tá? Então, ela pode entrar em contato com outro substrato novamente e quebrar outro substrato, outra molécula desse substrato. Na natureza, existem 2.500 classes de enzimas aí conhecidas, tá? E cada uma delas existe com sua respectiva especificidade. Então, como eu falei, elas podem ser extremamente específicas, trabalhar ali com uma única molécula ou com um conjunto de moléculas, mas, de forma geral, o que acontece é que todas têm especificidade. Então, uma enzima específica para determinada classe não vai funcionar para outra classe. E o sistema digestivo dos animais, né, o sistema digestório, o trato gastrointestinal, nele, né, contém, né, um complexo multienzimático. O que é esse complexo multienzimático? A degradação aí desses nutrientes, né, desses componentes aí da dieta, depende aí da degradação dessas enzimas, né, de um conjunto aí de enzimas para a liberação dos nutrientes. Então, a liberação aí das moléculas de carboidrato, das moléculas aí de aminoácidos, e também das moléculas aí dos lipídios, né? Então, as dietas, elas possuem uma composição bastante variada, né? E essa composição variada, ela vai determinar também a variação nas enzimas existentes aí nas dietas. Então, se a gente pegar como exemplo, né? Se a gente pegar um animal, um suíno, lactente, né, que está sendo amamentado, ele inicia a sua vida, né, digerindo, né, apenas o leite materno. Se ele não for exposto, né, ao contato com outros substratos, outros alimentos, ele não vai desenvolver outras enzimas que não sejam aquelas que quebrem as proteínas e açúcares e gorduras do leite. Então, a exposição a determinados substratos, a exposição aí a diferentes composições aí das dietas, causa as modificações aí nesse complexo multienzimático, né? Então, a idade, né, é um fator determinante aí, a composição, digamos, a gama de enzimas existentes aí no trato gastrointestinal e também a composição das dietas, tá? Então, a produção dessas enzimas,
ela é dependente do substrato, tá? Então, à medida que há determinado substrato, há a produção de enzimas. Então, ela é dependente da presença desse substrato. Isso, né, isso se dá, existe um limite, tá? De produção aí de enzimas, uma capacidade aí de produção de enzimas. Quando é atingido esse limite de produção de enzimas, o que acontece? Se houver mais nutriente do que essa determinada enzima, do que a capacidade de produção dessa determinada enzima, não há mais como produzir para quebrar esse excesso. Então, se há um excesso de um determinado nutriente e que sature, né, essa capacidade de produção dessa enzima, não há como aumentar mais ainda essa produção de enzimas. A única maneira de você continuar digerindo esse determinado substrato, quebrando esse substrato, seria a adição de uma enzima exógena, uma enzima que seria colocada, né, artificialmente nessa dieta. Então, nesse sentido, a gente tem as enzimas aí que são chamadas de endógenas, que são aquelas produzidas pelo animal, e as chamadas exógenas, que são aquelas que podem ser suplementadas nas dietas. Essas enzimas suplementadas nas dietas, elas podem ser da mesma classe que o animal já produz, tá? Ou pode ser uma enzima que o animal não produz, tá? Então, a gente tem as duas possibilidades aí, suplementar com enzimas que o animal produz, mas em baixa quantidade, ou em quantidade insuficiente, ou que a gente queira melhorar essa presença dessa enzima para aumentar o aporte de determinado nutriente, ou que a gente queira adicionar à dieta devido a uma inexistência, né, da produção dessa enzima pelo animal. Então, por que a gente usa enzimas, né? O motivo é que a gente quer melhorar o aproveitamento nutricional das dietas, tá? Então, a gente fornece enzimas para maximizar no aproveitamento dos nutrientes aí das dietas. Dentre essas capacidades aí, né, do melhor aproveitamento das dietas, a gente pode utilizar, então, enzimas que não são produzidas, ou seja, a gente passa a aproveitar, o animal passa a aproveitar nutrientes dessa dieta que não estariam disponíveis. E nesse sentido, a gente tem um exemplo aí clássico, que é o ácido fítico, né, os fitatos. Os animais, eles não têm a capacidade de digerir fitatos, mas nas suas dietas pode ser adicionada a fitase, e assim há uma liberação aí dos componentes desse ácido fítico, desse fitato, onde está o fósforo, algumas proteínas e outros minerais. Outra maneira da gente maximizar aí o aproveitamento nutricional das dietas seria, né, para aumentar a disponibilidade de energia, aminoácidos e minerais que estão ligados, né, encapsulados, estão presos aí na parede celular dos vegetais. A gente sabe que os monogástricos, eles têm baixa capacidade de digerir fibra, né? Então, quando a gente usa enzimas que quebram aí fibras, né, que conseguem degradar fibras, nós temos uma disponibilização de mais nutrientes que são componentes aí dessa fibra, né, que são componentes aí dessa parede celular dos vegetais. Outra aplicação seria insolubilizar polissacarídeos não amiláceos. A gente sabe que os polissacarídeos não amiláceos, né, eles têm uma capacidade aí negativa de aumentar a viscosidade da digesta. E esse aumento da viscosidade da digesta, a gente vai ver daqui a pouco, que é um efeito prejudicial à digestibilidade e à disponibilidade de nutrientes. Então, quando a gente solubiliza esses polissacarídeos não amiláceos, a gente melhora o aproveitamento dessas dietas. Outra aplicação, né, de melhor aproveitamento da dieta é a hidrólise aí de ligações proteína-carboidratos. Normalmente, né, os animais, as enzimas já endógenas, elas têm uma certa dificuldade aí em liberar carboidratos aderidos a proteínas, liberar esses dois componentes.
Então, nós temos aí uma proteína, um aminoácido complexado aí com carboidratos, e normalmente há uma dificuldade aí, uma menor disponibilidade desses aminoácidos, desses carboidratos, quando eles estão ligados. Então, a gente pode utilizar enzimas que quebrem, né, que hidrolisem essas ligações e aumentem a disponibilidade aí principalmente dos aminoácidos. Também há a função de quebrar aí, né, de eliminar fatores antinutricionais. O ácido fítico é um fator antinutricional, né? Diminui a absorção não só do fósforo, mas também pode diminuir a absorção aí de aminoácidos, tá? A gente vai ver que no ácido fítico, né, há ligação com proteínas. E quando esse ácido fítico está ligado com essas proteínas, há uma menor disponibilidade dessas proteínas, tá? E outra aplicação é complementar enzimas já produzidas aí pelo animal, como eu já falei para vocês, de modo a conseguir a maior quebra aí desses nutrientes, disponibilizando, né, esses nutrientes, quebrando esses componentes, né, disponibilizando esses nutrientes, e aí, consequentemente, tendo um maior aproveitamento dessa dieta. Então, quando o animal chega na sua capacidade máxima de produção enzimática, ele para de digerir aquele determinado substrato a um limite, e se a gente colocar enzimas aí exógenas, né, complementando essa quantidade aí de enzima, a gente pode aumentar essa liberação desses substratos. Então, o uso de enzimas, né, é bastante interessante, principalmente em situações que a gente tem o uso de ingredientes alternativos, né? Nós utilizamos aí ingredientes alternativos, principalmente em função do preço dos alimentos tradicionais. Quando a gente tem alta aí no farelo de soja, alta aí no milho, normalmente se lança a mão de estratégias aí de substituição. Começa a se usar sorgo, começa a se usar mais farinha de carne e ossos, começam a se usar outros subprodutos aí da indústria que são sabidamente menos digestíveis para monogástricos. Então, a gente pensa, né, que para melhorar o aproveitamento, para aumentar a digestibilidade desses ingredientes, a utilização aí das enzimas pode ser uma ferramenta bastante interessante para aumentar a disponibilidade aí dos nutrientes, que normalmente, sem a utilização de enzimas, ficariam aí pouco disponíveis. Então, este é um dos principais motivos, né, para a gente utilizar a enzima na dieta aí de monogástricos. Então, para se produzir enzimas, né, essas enzimas exógenas que nós vamos adicionar nas dietas, de modo geral, a gente se utiliza de micro-organismos, tá, que vão produzir essas enzimas no seu metabolismo, e aí, por um processo industrial, uma purificação desse material aí produzido por esses micro-organismos, e essas enzimas, então, purificadas, são adicionadas às dietas. E nós temos aí, né, algumas bactérias, algumas leveduras e fungos, né, que possuem a capacidade aí de produzir em quantidade satisfatória enzimas aí que podem auxiliar na digestão aí dos nutrientes das dietas de monogástricos. Então, a gente tem os bacilos, né, de bactérias, aí, as bactérias da classe bacilos, as leveduras, a gente tem a Saccharomyces cerevisiae, né, e os fungos também, os aspergilos e o tricoderma, né, que são comuns aí produtores de enzimas, tá? As enzimas mais utilizadas na nutrição aí de monogástricos, né, são as beta-glucanases, que são enzimas aí que quebram celulose, e elas são bastante utilizadas aí nas dietas contendo cevada e aveia. As chilanases, né, elas são bastante utilizadas quando a gente tem a presença de trigo, centeio, triticale e farelo de arroz, né, nessas dietas. A fitase, ela é bastante utilizada, é a enzima mais utilizada, e ela pode ser utilizada na presença de qualquer vegetal, tá? Porque ela libera aí
ela quebra o ácido fítico, liberando aí fósforo e outros nutrientes. Nós temos também algumas proteases que vão agir sobre proteínas, liberando aí aminoácidos, algumas lipases que vão liberar lipídios, as galactotidases, que são bastante utilizadas aí quando se tem a utilização de grãos, principalmente de leguminosas, e amilases, que vão agir sobre a maior disponibilização aí de amido. Então, são essas as categorias aí mais presentes, mais utilizadas para monogástricos. Com maior destaque aí, né, para as fitases, para as beta-glucanases e para as xilanases, são as mais utilizadas. Então, as enzimas, né, tem como mecanismo de ação vários mecanismos de ação, e esses mecanismos de ação, eles são dependentes aí da enzima que está sendo utilizada, tá? Então, eu vou falar de forma bem geral a respeito dos mecanismos de ação, e depois a gente entra em cada uma dessas enzimas aí mais utilizadas. Então, um dos principais mecanismos de ação seria a redução da viscosidade da digesta. Mas da onde vem essa viscosidade das digestas? Os cereais, né, exceto o milho e a soja, né, principalmente aí o trigo, o triticale, possuem energia, bastante energia, na forma de polissacarídeos não amiláceos. E para monogástricos, esses polissacarídeos não amiláceos, né, eles são indigestíveis. E os principais representantes aí desses polissacarídeos não amiláceos são os xilanos, a arbinoxilana e as beta-glucanas. Esses componentes, eles têm uma alta afinidade com a água. Então, quando eles em presença da água, eles se solubilizam aí nessa água da digesta, e eles vão conferir uma capacidade, né, de alta viscosidade. O que seria essa alta viscosidade? É como se a digesta, ela se transformasse, em vez de uma coisa fluida, como uma solução, ela se transformasse em algo como uma pasta de dente, tá? Uma consistência aí mais viscosa, tá? O que isso implica, pessoal? Qual que é a implicação da gente ter uma dieta com alta viscosidade? As dietas aí com alta viscosidade é a mesma coisa que você pensa assim, você vai nadar numa piscina de água e você vai nadar numa piscina de pasta de dente. Qual será que você, nadando, vai ter mais mobilidade? Na piscina de água ou na piscina de pasta de dente? Por uma questão, né, física, né, a pasta de dente é mais dura, parece que tem uma maior resistência à sua movimentação. Já a água, ela tem uma menor resistência do que a pasta de dente. Então, se você pensar que as enzimas, elas precisam encontrar com os substratos para se ligar nesses substratos e fazer a liberação aí dos compostos, se você tiver uma enzima viajando aí, permeando aí um meio fluido, ela vai ter mais facilidade de encontrar seus substratos do que uma enzima viajando em um meio viscoso. Por isso, né, as dietas aí com a presença de polissacarídeos não amiláceos, né, elas são capazes aí, por essa capacidade, por essa característica aí desses polissacarídeos se solubilizarem, elas conferem essa alta viscosidade. Isso, então, dificulta a digestão, dificulta a ação das enzimas, da bile, e também da absorção dos nutrientes aí que precisam estar em contato com a parede intestinal para que sejam absorvidos. Além disso, essa dieta ela tem uma redução aí na taxa de passagem. Então, essa dieta fica bastante tempo em contato, presente, né, dentro do núcleo intestinal. Isso o que dificulta a expulsão aí das excretas. Então, isso é prejudicial, tá? E para tentar, né, compensar essa viscosidade, o organismo animal, em função dessa alteração osmótica aí nessa dieta,
demanda um maior consumo de água pelo animal. Consumindo mais água para tentar deixar essa digesta mais solubilizada, a consequência disso é uma alta concentração de água nessa excreta, e essa excreta vai ficar mais úmida. E isso, para monogástricos, é ruim. Se a gente pensar na cama do frango de corte, é ruim que a gente tenha uma excreta muito úmida. Isso favorece a produção de amônia. Na suinocultura também, a excreta mais úmida, ela evapora mais amônia e também incomoda mais esses animais. Então, a gente tem aí efeitos ruins aí da presença desses polissacarídeos não amiláceos. Então, quando a gente coloca uma enzima que quebre esses polissacarídeos não amiláceos, a gente vai ter um aumento da eficiência das enzimas endógenas dessa dieta. Então, a gente quebrando esse gel, essa pasta, essa composição aí viscosa, a gente favorece aí o encontro das enzimas com o substrato. Outro fator é que com o aumento da taxa de passagem, quando a gente tem uma dieta menos viscosa, essa taxa de passagem aumenta, né? O trato gastrointestinal tem menos dificuldade em empurrar essa dieta, né? Seguindo aí o trânsito normal, né, do intestino. Quando a gente tem esse esvaziamento intestinal, esvaziamento gástrico intestinal, a gente tem um estímulo ao consumo, tá? Eu estou falando para vocês de polissacarídeos não amiláceos que são solúveis, tá? A gente tem polissacarídeos não amiláceos que são insolúveis. Os insolúveis podem ser considerados a parte fibrosa, as fibras maiores, de maior tamanho, tá? Então, eu estou falando de polissacarídeos não amiláceos, pensando em polissacarídeos não amiláceos solúveis, tá? Que o efeito deles é diferente, tá? Os solúveis têm esse efeito que eu estou falando para vocês. Quando, né, temos essa diminuição dessa viscosidade, em função do contato aí das enzimas com os substratos, né, o que se tem é um maior aproveitamento dessas dietas, tá? E a gente tem uma maior digestibilidade aí de matéria seca e também uma maior digestibilidade aí dos nutrientes de forma geral. Outro mecanismo de ação, pessoal, é o aumento da disponibilidade de nutrientes. A gente pode, quando a gente aumenta a quantidade de enzima, aumenta a quebra desses compostos aí e disponibilizamos aí mais nutrientes. Então, a gente nota, né, que observando, né, os dados da literatura, né, fazendo um compilado aí de dados da literatura, DIDA, né, encontrou que tem um aumento de quase de 1% a 17% de aumento da digestibilidade de matéria seca. Isso aí vai variar de acordo com a dieta e seus ingredientes, de acordo também com o animal suplementado e com a idade que você utiliza essas enzimas. Então, se você utilizar determinadas enzimas, né, as enzimas específicas, você vai ter um aumento dos determinados nutrientes. Então, se você usar xilonases e beta-glucanases, você vai ter uma redução da viscosidade. Tendo uma redução da viscosidade, você vai ter um aumento pronunciado aí dos nutrientes, vai ter um aumento da digestibilidade como um todo, porque você favorece o contato aí dos nutrientes com as enzimas. Em relação à fitase, a gente tem a liberação, né, do fósforo fítico. Então, a partir da quebra do fósforo fítico, da quebra do ácido fítico, você tem a liberação do fósforo fítico, aumentando a disponibilidade de fósforo. As proteases vão quebrar proteínas e vão liberar mais aminoácidos. Então, a gente tem, né, de modo geral, mecanismos de ação aí que aumentam a disponibilidade de nutrientes. Em relação, né, a gente pode também ter o aumento da disponibilidade do fósforo, só sendo mais específico, o fósforo é um nutriente, mas sendo mais específico, pensando na fitase, a gente tem, então, um aumento da disponibilidade do fósforo. Então, os cereais, eles têm cerca de 1 a 2%
de fitatos, de ácido fítico na sua composição. Isso, né, corresponde a 60% até 90% de fósforo. Então, a gente tem uma grande quantidade, né, de fósforo aí presente nos vegetais, que, de forma geral, se não utilizar a fitase, os monogástricos não conseguem quebrar esse ácido fítico e liberar esse fósforo. Quando a gente tem o ácido fítico na dieta, quando ele é excretado, ao passar, né, pelo trato gastrointestinal e saindo como excretas aí para o meio ambiente, a gente tem um alto impacto ambiental. E fora que essas dietas com adição de fósforo, o fósforo é um mineral finito na natureza. E sendo esse material finito, né, as reservas dele sendo finitas, quanto mais a gente utilizar esse fósforo, né, maior vai ser o seu preço. Então, a gente acaba se tornando, né, mais escasso esse fósforo e mais caro. Então, se a gente conseguir utilizar um fósforo que já está disponível na nossa dieta e que pode ser disponibilizado, a gente vai ter um aporte maior de fósforo nessa dieta sem ter que colocar um fósforo inorgânico, um fósforo aí de origem mineral inorgânico. Então, a gente utiliza menos reserva, né, da natureza para nutrir os nossos animais e, consequentemente, a gente se torna mais economicamente viável. Outro mecanismo de ação é o aumento da disponibilidade de energia. Pessoal, desculpa, eu estou olhando aqui meu WhatsApp porque a professora Cláudia está falando comigo e aí eu estava vendo o que é, será alguma emergência, mas não é. Enfim, me desculpe aí. Então, a gente tem um aumento da disponibilidade de energia em função de quê? Quando as dietas elas são ricas em polissacarídeos não aminoácidos, né, a gente tem normalmente dietas de alto valor energético. Então, o trigo, a cevada, o centeio, são componentes aí que têm muita energia. Se a gente colocar eles na bomba calorimétrica e fizer, né, a análise da energia bruta desses componentes, a gente tem uma alta energia bruta, né? Só que quando a gente fornece esses ingredientes nas dietas aí de aves, né, a gente tem um baixo aproveitamento dessa energia. Por quê? Porque elas são muito ricas em polissacarídeos não aminoácidos. Sendo muito ricas em polissacarídeos não aminoácidos, a gente tem uma grande, né, disponibilidade aí, uma baixa disponibilidade aí de nutrientes. Uma grande porcentagem dos nutrientes desses ingredientes aí, eles acabam ficando indisponíveis para a utilização pelos animais, pelas aves e suínos, e aí a gente tem uma perda, né, dessa energia. Então, se a gente utiliza enzimas aí capazes, né, de quebrar esses polissacarídeos não aminoácidos, a gente aumenta a disponibilidade de energia e podemos, então, ter uma melhor utilização dessa energia bruta, né, dessas dietas e, consequentemente, um aumento da energia metabolizada. Então, quando a gente tem dietas ricas em polissacarídeos não aminoácidos, a gente tem uma alta energia bruta, só que a gente tem baixa porcentagem de energia metabolizada. Então, naquela energia que poderia estar disponível, muito dela é perdida em função dessa alta quantidade aí de polissacarídeos não aminoácidos. As enzimas aí que são utilizadas no sentido aí de aumentar a disponibilidade dessa energia dessas dietas são as xilanases e as beta-glucanases, que vão quebrar aí os xilanos e as beta-glucanas e vão conseguir disponibilizar mais carboidratos e mais lipídios já que compõem esse trigo, essa cevada, essas fontes aí de energia. Então, agora entrando em cada uma, para a gente esmiuçar mais um pouco cada uma das enzimas, né? Vamos começar falando um pouquinho da fitase. Vocês entenderam esses mecanismos? Tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Antes da gente falar das enzimas propriamente ditas?
Tudo tranquilo, Não, pessoal? Maria, tudo certo. Beleza, então. Então, a respeito da fitase, pessoal. Então, a fitase, né, é a enzima mais utilizada aí nas dietas de monogástricos, e ela vai, então, agir sobre o ácido fítico ou fitato. O ácido fítico e fitato são sinônimos aí. Então, o ácido fítico e o fitato são as formas indisponíveis aí do fósforo nos vegetais. Então, se a gente observar essa figura, né, que a gente tem aqui, é uma representação esquemática do fitato, mas ela mostra bastante para a gente por que esse fitato é tão prejudicial, digamos assim, né, a disponibilidade de vários nutrientes. Então, o fitato é essa molécula aqui de estrutura bastante característica, né, de forma aí cíclica, né, e esse fitato, né, ele tem aí fósforo nas suas extremidades, aí, nas suas ligações, e esse fósforo, né, ele pode se ligar ao cálcio, ele pode se ligar com proteínas, e ele pode se ligar com amido. Quando ele faz essas ligações com essas proteínas, e com esse amido, e com o cálcio, né, essas ligações são bastante fortes, são ligações aí bastante estáveis. E devido à estabilidade dessas ligações, né, são ligações químicas. Devido à estabilidade aí dessas ligações, elas tornam esses nutrientes indisponíveis. Então, como o animal não possui uma enzima que tenha a capacidade de quebrar essas ligações, eles acabam tendo uma dificuldade aí em metabolizar, em quebrar essas ligações e disponibilizar esses nutrientes. Então, o que acontece? E essas ligações aqui, e a presença de fitatos, né, elas estão bastante relacionadas à maturidade das plantas, ao processamento industrial. Então, o aquecimento, às vezes, ao processar esses alimentos, aquecendo, por exemplo, né, por exemplo, a soja passa por um processo aí de extrusão e depois de tostagem aí de pressão, né, é uma extrusão, depois uma tostagem aí do farelo. Isso pode aumentar o grau a força, né, dessas ligações entre esses compostos, diminuindo ainda mais uma possível disponibilidade. Então, a fitase vem no sentido de quebrar essas ligações. Então, ela consegue, quando ela age quebrando essas ligações aí do ácido fítico, né, quebrando essas ligações do fósforo com o cálcio, com o amido, ela começa, então, a liberar esses componentes. Então, de forma geral, a gente sabe que os monogástricos aí, eles têm baixíssima produção ou até nula produção de fitase, e quem faz a produção, quem tem essa alta capacidade aí de produzir fitase, são os micro-organismos, por exemplo, os fungos. Então, através da produção industrial aí desses fungos, né, faz essa produção com reatores aí. Reatores seriam câmaras aí onde tem condições com uma alta replicação desses micro-organismos, e esses micro-organismos, depois de, nas condições ideais, produzirem essa fitase, esse componente ele vai ser purificado, vai ser disponibilizado só essa fitase, normalmente passa por um processo de secagem desse componente, né, dessas enzimas aí, e essas enzimas, então, são colocadas como suplemento nas dietas. Para a fitase funcionar, para a fitase ter sua máxima ação, né, ela é bastante influenciada aí pelo pH do meio. Então, a fitase, ela tem maior afinidade aí por pH mais baixo, então ela funciona melhor em pH mais baixo. Então, ela vai funcionar, ela vai começar a quebrar, né, o ácido fítico no papo,
no proventrículo e na moela. Por quê? Em função desse pH. Essas estruturas, né, elas têm pH mais baixo. Se a gente pegar o intestino das aves, a gente tem uma mudança do pH das aves e dos suínos. A gente tem uma mudança aí do pH básico, ou do ácido para o pH básico, né? No caso aí, a fitase também ela tem uma maior ação, né, uma maior liberação aí do fósforo em alguns substratos. Por exemplo, no trigo, na cevada e no arroz, ela tem uma alta atividade. Ela tem bastante afinidade pelo ácido fítico nesses substratos. Mas no milho e no farelo de soja, a gente vê uma ação mais limitada. E da fitase, a ação da fitase também está bastante ligada, né, com a solubilidade. Então, a solubilidade dos fitatos do milho e do farelo de soja é menor do que dos fitatos aí, do que do trigo, da cevada e do arroz. Tá? Então, está bastante dependente dessa solubilidade. Quanto mais solúvel for, maior é a ação da fitase. Isso daí está bastante relacionado com o cálcio. Quem manda nessa solubilidade aí é a presença do cálcio. Então, quando o cálcio ele tem uma maior solubilidade, permite uma maior solubilização aí desse fitato e, consequentemente, uma maior ação da fitase, da enzima fitase. Quando esse cálcio tem menor solubilidade, a gente tem uma menor ação da fitase. Então, por isso, a fitase ela é bastante utilizada, mas ela é dependente aí de condições que favoreçam a sua ação. Como eu falei, é a enzima mais utilizada, né, na produção aí de monogástricos, e ela tem sua maior ação em relação à disponibilidade aí de cálcio e fósforo. Quando a gente tem cálcio em grande quantidade, a gente tem uma diminuição da solubilidade e ela vai estar mais, as ligações são mais complexas, né, dos fitatos ali, e a gente tem uma menor ação da fitase. Quando a gente tem níveis aí mais baixos de cálcio, tanto na molécula quanto o cálcio se adicionado à dieta, tá? A gente tem uma maior ação de fitase. Então, dietas de alta adição de cálcio tem uma menor ação aí da fitase, porque ela acaba competindo essas ligações ali com aquele cálcio que já está ali no fitato, pode haver uma ligação que torna essa molécula mais insolúvel, o que dificulta a ação dessa fitase. Outro efeito da adição de fitase é que, além de liberar o cálcio e fósforo das moléculas de ácido fítico, também existe a liberação de outros minerais, principalmente aí cobre, zinco, manganês, ferro, né, que também podem estar ligados aí nessa molécula de ácido fítico e que, se não houver ação da fitase, também ficam indisponíveis, tá? Outra ação em função da ligação lá com as proteínas, né? A gente tem aqui proteínas e amido, né, ligado nesse ácido fítico. A gente tem, quando há quebra desses fitatos, há uma maior ação da pepsina e da tripsina, e, consequentemente, tem uma maior disponibilização aí de aminoácidos. Em relação ao amido, a mesma coisa. Esse amido, quando ele está ligado aí aos fitatos, ele tem menor disponibilidade e, consequentemente, quando a gente usa a fitase, tem uma maior disponibilização aí desse amido, e esse amido mais disponível, ele aumenta aí a sua disponibilidade para o aproveitamento como energia das dietas. Outra ação também, né,
aumentar a liberação aí de ácidos graxos também, desses compostos, e com essa liberação aí de ácidos graxos, pode haver uma maior atividade das lipases. E quando a gente tem quebra de lipídios aí pelas lipases, a gente tem uma maior disponibilidade aí de energia disponível para ser aproveitada para o metabolismo dos monogástricos. Em relação à fitase, pessoal, a gente tem, como eu falei, a maior utilização, ela é bastante utilizada aí tanto para aves quanto para suínos, tá? E tem muitos trabalhos aí na literatura relacionando o uso da fitase aí com melhor qualidade de ossos, a melhor qualidade de casca de ovos, a melhor crescimento tanto de aves quanto de suínos. E hoje, né, a fitase é uma realidade, principalmente na indústria de ovos, né, para aves de postura, tá? Então, a fitase é muito utilizada na indústria de ovos. As outras enzimas que a gente tem bastante utilizadas, né, são as beta-glucanases e as xilanases. Então, as beta-glucanases e as xilanases vão agir sobre os polissacarídeos não aminoácidos, né? Os polissacarídeos não aminoácidos podem ser considerados aí como fatores antinutricionais, e eles ficam localizados, né, no endosperma, e essa fração mais solúvel dos polissacarídeos não aminoácidos vão conferir aumento dessa viscosidade. Então, se a gente olhar aqui nessa figura, a gente tem a fibra aqui em verde, então a fibra é esse composto todo aqui em verde, e ao redor dessa fibra, né, estão esses polissacarídeos não aminoácidos aqui, que fazem essas ligações, essas conexões entre as moléculas aí, a estrutura da fibra. Então, né, a gente tem, dependendo do tipo de vegetal, a gente tem mais ou menos beta-glucanas e xilanas. Então, dependendo, né, do vegetal, são mais de uma categoria aí, de um tipo desses polissacarídeos não aminoácidos ou de outro. Então, por exemplo, no milho a gente tem mais arbinoxilanas e beta-glucanas. Já no farelo de soja e na canola, a gente tem arabinogalactanas, galactanos, galactomananas, mananas e também pectinas. Então, quando a gente tem a presença de todos esses compostos, tá, independente de quais eles sejam, os efeitos disso, como eu já falei para vocês, é que as dietas, elas aumentam de viscosidade. Esse aumento da viscosidade vai dificultar o transporte, a ação das enzimas, a hidrólise aí dos componentes, e, consequentemente, a gente vai ter uma menor digestão, menor absorção de nutriente. Isso vai causar redução no desempenho, fezes mais líquidas e menor aproveitamento da dieta, ou seja, a gente vai estar jogando nutriente nas excretas, o animal vai estar excretando mais nutriente. Então, essa figura aqui, essa ilustração, ela mostra, né, quais são os efeitos aí desse aumento de viscosidade da dieta. Então, as dietas com maior viscosidade, elas influenciam em redução aí da taxa de passagem. Também tem modificações na estrutura morfológica, né, da mucosa intestinal. Então, esse aumento dessa viscosidade também implica em dificuldades aí no sentido de criptas e vilosidades. Há como se fosse um bloqueio aí dessas criptas e vilosidades, dos sítios aí de ligação. Então, isso causa aí uma dificuldade de absorção, uma dificuldade aí para essa mucosa fazer trocas aí com o meio externo. Também pode ter efeitos negativos aí no metabolismo das proteínas e da energia, e também na absorção aí dos nutrientes. Além disso, né, eles explicam como o efeito de gaiola, efeito de prender os nutrientes, então eles ficam como se fossem
estagnados aí nessa digesta, né? E não conseguem aí se dispor aí no lumen intestinal. Então, eles ficam como se fosse preso mesmo. Fala-se nesse efeito aí de nutrientes presos, né? Efeito de gaiola de nutrientes aí presos. Além disso, existe um efeito negativo na microbiota intestinal, né? Diminuindo aí a ação benéfica dessa microbiota positiva, né? Da microbiota que a gente sabe comensal, e favorece a colonização aí por patógenos, o desenvolvimento aí de oportunistas. Isso aí vai reduzir a digestão de lipídios, né? Que é bastante importante em relação, além da digestão de lipídios, a produção aí de ácidos graxos voláteis e também da absorção de vitaminas, né? Das vitaminas aí lipossolúveis. E os efeitos, então, os efeitos aí vão se dar em relação ao consumo de ração, ao desempenho desses animais, a disponibilidade de nutrientes, a energia metabolizável e a produção aí de calor, incremento calórico das dietas, tá? Então, são efeitos aí bastante prejudiciais. Aqui é só mais uma ilustração. Então, falando, né, dos polissacarídeos não amilácidos, então aqui ele fala que existem, além dos solúveis, também tem os insolúveis, tá? A gente está falando mais dos solúveis, então vai aumentar a viscosidade, vai aumentar a necessidade aí de água na digesta, então essa capacidade aí de atrair água para o lumen intestinal, vai aumentar, isso também aumenta a permeabilidade das células, da parede intestinal, e aumentando essa permeabilidade, ela pode se tornar permeável a compostos indesejados. Então, isso aí é um efeito prejudicial. O que vai culminar aí com também uma redução aí na secreção de enzimas, né, na secreção e produção de enzimas, porque em função esses substratos aí, como eles ficam presos nessa digesta, eles não ficam disponíveis aí para esse acesso das enzimas a esses substratos e, consequentemente, não há maior produção. Então, diminui a produção porque aparentemente, que não tem substrato disponível. Né? Ele não está disponível. Ele está ali, mas ele fica indisponível para se ligar com essas enzimas. Então, o organismo interpreta como se não tem substrato disponível, ele não precisa produzir mais enzima. Então, quanto menos ele produz, menor a chance de se ligar essa enzima com esse substrato e, consequentemente, a gente tem, então, uma menor digestão dos nutrientes, menor disponibilidade de nutrientes e, consequentemente, a gente tem diminuição aí no desempenho dos animais. Tudo bem, pessoal? Se ninguém falou nada, então eu vou prosseguir. Então, as beta-glucanases e estilanases, elas vão promover uma hidrólise dos estilanos e das beta-glucanas, vão reduzir, então, a fragmentos menores, esses estilanos e beta-glucanas, e reduzindo a fragmentos menores, há uma perda aí dessa capacidade aí de produzir esses complexos aí de alta viscosidade, e a gente tem, então, como consequência, a gente tem uma redução dessa viscosidade. Quando quebrados em menor tamanho, o que acontece? Essa aumento da viscosidade, ela se dá, se vocês pensarem, que é uma estrutura até física. Quando essas moléculas desses polissacarídeos não amiláceos se ligam com a água, ela forma aí como se fosse um gel. Então, essa estrutura até física, né, pensando que essas moléculas estão meio grudadas, meio separadas, né, fica aquela estrutura meio amorfa, assim, que isso daí vai dificultar o transporte aí de nutrientes. Quando você tem quebra desses complexos aí em fragmentos menores, ela diminui essa resistência, então ela fica mais fluida, esse gel fica menos viscoso.
como benefício, né, desse uso dessas enzimas que fazem essa quebra, a gente vai ter, então, dessa redução, aumento do contato das enzimas com os substratos e maior disponibilidade de nutrientes, maior absorção de nutrientes. Outra ação, né, das beta-glucanases e xilanases, a gente tem uma redução no encapsulamento da parede celular. Então, a gente sabe que na parede celular, até naquela foto que eu mostrei para vocês, naquela ilustração, no caso, que eu mostrei para vocês, parte dos nutrientes, ele fica interno nessa parede celular. E tendo essa estrutura aí, definida aí de parede celular, o que vai acontecer? Esses nutrientes aí que estão dentro dessa parede ficam menos disponíveis, ficam com menor superfície aí disponível para ligação com enzimas, né? Quando há uma quebra aí dessas estruturas, há uma maior disponibilidade desse substrato, né, desses nutrientes que estão aí internalizados, estarem à mostra, vamos dizer assim, estarem expostos aí à ação das enzimas digestivas, tá? E isso, aumentando a exposição, aumenta a chance das enzimas quebrarem esses componentes e, consequentemente, produzir, disponibilizar nutriente para o animal, né, para o monogástrico. Também, né, tem aumento da taxa de passagem, então, dietas com alta viscosidade têm baixa taxa de passagem. O trato gastrointestinal do animal tem dificuldade de empurrar essa digesta para seguir o seu caminho aí no trato gastrointestinal. O que acontece? Quando esse animal tem o seu trato gastrointestinal repleto, ele tem uma diminuição do consumo de alimento. Se ele está cheio, se está repleto esse trato gastrointestinal, ele não tem, é inibido o estímulo ao consumo. A gente sabe que os mecanismos aí de estímulo ao consumo, né, a gente tem, ou melhor, os limitantes ao consumo. O que limita o consumo? O primeiro deles é nível de energia da dieta. Mas o outro fator limitante é a repressão do trato gastrointestinal. Então, quando o animal está com o seu trato gastrointestinal repleto, existe uma mensagem de que ele não precisa consumir nutriente, não precisa consumir alimento. Então, tem um menor aporte aí de nutriente. Então, como consequência, esse animal diminui o seu consumo, vai diminuir seu desempenho. Outra consequência é que quando, né, a gente tem dietas aí de alta viscosidade, em animais acometidos aí por coccidídeos, essa dieta com taxa de passagem lenta, ela permite que os coccidídeos fiquem se multiplicando no trato gastrointestinal e fiquem, esse coccídeo, né, o ciclo desse coccídeo se complete dentro do trato gastrointestinal. Se completando esse ciclo, esse animal vai ser mais, esses protozoários, esses coccídeos vão atacar mais o lumen intestinal. Atacando mais, tem mais lesão de parede intestinal. Quando a gente tem dietas aí, com uma taxa de passagem mais rápida, a gente tem o ciclo desses parasitos se reduz, né, o tempo para ele completar o ciclo na passagem do alimento se reduz e, consequentemente, a gente tem uma menor chance aí desse coccídeo se aderir às mucosas intestinais. Então, em dietas com alta viscosidade, a gente nota, né, que quando acometidos animais por coccídeos, tem uma piora aí, né, nessa condição, tá? Então, a gente tem efeitos mais pronunciados aí da coccidiose em dietas com alta viscosidade. Quando se usa, então, alguns trabalhos aí falam que pode-se observar uma redução aí de 10 até 29% da umidade das excretas, usando beta-glucanases e xilanases, em função aí, que quando a gente tem dietas, como eu falei para vocês, com alta quantidade de polissacarídeos no amilácido, a gente tem maior ingestão de nutrientes, maior ingestão de água,
e, consequentemente, né, a gente tem a maior volatilização da amônia. Então, quando se usa essas enzimas, né, que reduzem, que quebram esses polissacarídeos no amiláceo, a gente tem uma redução aí dessa umidade, redução da volatilização da amônia, né. Outro efeito bastante bacana das beta-glucanases e xilanases é que os oligosacarídeos disponibilizados aí com a quebra desses PNAs aí, eles têm propriedades aí de pré-biótico. Então, esses oligosacarídeos podem ser aproveitados aí por micro-organismos benéficos, né, comensais aí do trato gastrointestinal, melhorando aí a produção de ácidos graxos de cadeia curta, melhorando o aproveitamento aí de vitaminas da dieta, né? Então, também é um efeito bastante interessante. Uma limitação aí, uma característica limitante aí que normalmente para dietas de farelo de soja e milho, né, a gente tem pouco polissacarídeo no amiláceo, tá? Só que o que acontece em dietas mais ricas, a ação das beta-glucanases e xilanases são maiores, tá? Então, até uma experiência aí pessoal, né, quando eu estava no meu doutorado, eu acompanhei o experimento com frango de corte, com fontes de lipídio, em dietas de frango de corte, um acidificante de dieta e 2 fontes de energia, milho, um era milho e o outro era trigo. Não sei, assim, esse trabalho foi a tese de um colega e ainda tem alguns dados ainda que não foram publicados, né? Mas visualmente falando, né, não foi adicionado enzima na dieta desses animais. Mas visualmente falando, a gente criou os 2 lotes subsequentes, sabe? O lote de frangos de corte com milho, o desempenho deles era bem melhor. Visualmente falando, os frangos eram mais bonitos. Eles não eram, os frangos criados com trigo, eles não eram, não é que tinha uma deficiência, o animal estava doente, não era isso. Mas parecia que eram animais mais, digamos assim, menores, vamos dizer assim. Parecia que o lote era menor. Não sei, não era o objetivo do estudo, né, trabalhar com enzima, mas como não trabalhou com enzimas, parece que eles eram animais que tinham um aproveitamento pior da dieta. Na época, né, o responsável do experimento estava falando bastante de polissacarídeos no amiláceo, né, falou bastante uma das justificativas para dar essas diferenças aí no desempenho, sendo eles criados nas mesmas condições com as dietas parecidas, é a presença dos polissacarídeos no amiláceo. Então, a gente vê, né, não fiz um trabalho pensando nesse ponto, né, mas uma das implicações aí práticas que a gente vê é que realmente a melhor fonte de energia para aves e suínos é o milho. E aí a combinação milho e soja é melhor do que a combinação trigo e soja. E em alguns países da Europa, por exemplo, a fonte de energia é trigo, tá? Trigo grão moído. Então, nesses países, né, nesses locais onde se tem a necessidade, né, vê-se que realmente, devido a essas características, aí a gente precisa utilizar essas enzimas para melhorar o aproveitamento, tá, nessas dietas. Então, pessoal, eu falei um pouco desses mecanismos, né, bem a parte teórica aí das enzimas. Bem pesada essa teoria, pensando que são vários tipos de enzimas, né, falei só das mais utilizadas, tem outras enzimas aí, mas se a gente fosse falar de uma por uma, a gente ia ficar muito tempo e eu preciso falar a respeito de outros conteúdos. Então, o mais interessante é falar da maior aplicação, né, em relação ao que vem da indústria mesmo, né, as maiores aplicações, maiores necessidades. Então, vamos ver um pouquinho a aplicação prática aí dessas enzimas, né, alguns experimentos, alguns trabalhos aí que utilizaram enzimas e os efeitos aí.
Então, esse primeiro trabalho aqui é desses autores, seus colaboradores. Esses autores eu não vou conseguir falar o nome, mas são um nome bem difícil. Então, em 2014, eles fizeram um compilado aí de dados, né, de vários experimentos aí, de mais de 10 anos aí de experimentos, falando, né, verificando em relação à fitase, né, a respeito da digestibilidade ileal de fósforo, né, em dietas baseadas em milho e farinha de soja, com e sem fitase na suplementação. Então, o que eles fizeram? Compilaram dados aí de vários experimentos e verificaram o fitato na dieta, verificaram, compilaram a quantidade de fitase utilizada, e aí eles compararam o controle, que é sem o fitato, ou sem a fitase, com o tratamento com a fitase em relação ao fitato disponibilizado, tá? E a diferença entre o controle e a utilização de fitase. Então, aqui no primeiro estudo, né, eles trabalharam com estudo de 1 a 21 dias, aí eles tinham 0,31 de fósforo fítico na dieta, aí eles utilizaram 250 e 500 e 1000 unidades de fitase por quilo aí, e aí eles observaram, né, que no controle o fósforo disponibilizado era cerca de 0,068, bem baixo. E aí, utilizando a fitase, né, eles tiveram aí a liberação gradual aí, sendo que se você olhar a diferença, a liberação aí de fósforo, ela praticamente dobrou em todas as adições. Então, de forma geral, esses trabalhos aqui, todos eles, né, se a gente olhar a média, para ficar mais fácil de entender, em média, as dietas aí de vários trabalhos tinha 0,29, né, de fósforo fítico, né, e trabalhando aí nos controles, né, quando não utilizada a fitase, a média aí de liberação é de 0,055, já com fitase é de cerca de 110. Então, a diferença é de cerca de 0,056. O que quer dizer isso? Que com a fitase, aumenta-se, dobra a disponibilidade aí de fósforo fítico, tá? Então, isso mostra que a fitase é eficiente, né? Duplica a disponibilidade. Então, de praticamente nada, isso aumenta bastante a disponibilidade. Existe uma possibilidade aí da utilização do fósforo fítico e, consequentemente, da redução da adição de fósforo nas dietas. Esse trabalho, segunda tabela aqui desse mesmo estudo, né, mostra uma outra visão aí das enzimas. Hoje se fala em utilizar blends aí de enzimas, tá? Então, aliar os efeitos aí de uma enzima com a outra, né? E aí, nesse caso, eles compilaram aí dados de trabalhos que colocaram na mesma dieta fitase e xilanase. Por quê? O que eles pensaram? Que, nesse caso, se você colocar as duas enzimas, a fitase vai aumentar a disponibilidade do fósforo, mas e o fósforo que está ligado aí com as xilanas, né? Então, a gente pode, além de quebrar o fósforo fítico, quebrar mais as xilanas e aí aumentar essa liberação aí de fósforo. Só que quando eles fizeram essa avaliação, se a gente olhar aqui, tanto com a fitase quanto a fitase mais xilanase, na média, né, na média ficou bem semelhante a liberação aí de fósforos. Então, o que eles concluíram aí, né? Eles concluem que, dependendo da associação que se faz, né, das enzimas, dependendo do tipo de dieta, né, essa associação ela é mais ou menos eficiente. Então, no caso das dietas aí de milho, né, por exemplo, nas dietas aqui, ó, essas dietas são baseadas em milho,
a gente pode ver que até diminuiu a disponibilidade aqui do fitato. Então, existe uma necessidade aí de se verificar essa associação se uma enzima não acaba competindo com a outra pelos substratos, pelos sítios de ligação. Então, no caso aí, o que eles falam nas conclusões aí desse estudo é que se você associar, dependendo de duas enzimas, elas podem competir pelos mesmos sítios de ligação. Então, ao invés de aumentar a disponibilidade, você pode até fazer uma competição e diminuir essa disponibilidade, tá? Então, essa é a conclusão desse trabalho. Então, para fazer, hoje se trabalha bastante, se estuda bastante o efeito de blends de enzima. Só que devido a essas interações aí das enzimas com os substratos, é necessário se estudar se uma enzima acaba não competindo com a outra enzima. Então, isso é uma interação aí, no caso, negativa. Né? Essa interação ela pode ser positiva, aumentando a disponibilidade, ou ela pode ser negativa, quando há uma competição aí pelos mesmos substratos. Aqui é um outro trabalho, né, desses autores aqui, de 1998, o trabalho é antigo, mas aqui ele ilustra bem a ação aí da presença de enzimas, né, em dietas aí com diferentes viscosidades. Então, no caso aqui, esse IBIS é uma variedade de milho, né, com baixa quantidade de polissacarídeos não amiláceos. E esse álidos aqui é uma dieta com alta quantidade de polissacarídeos não amiláceos, né? Então, no caso aqui, eles mostram que aqui é o IBIS, tá? Aí eles colocaram o IBIS com duas enzimas, e aí eles estão avaliando a viscosidade em jejum e híbrido, tá? Jejum aqui no mais escurinho e híbrido no mais clarinho. O que eles notaram, pessoal? Eles notaram que quando a gente tem a presença aí de uma baixa presença aí de polissacarídeos não amiláceos, pouco adianta você colocar a enzima xilanase, tá? Então, ela não vai ter grandes liberações. Ela funciona melhor quando a gente tem altas quantidades aí de polissacarídeos não amiláceos. Então, a gente observa aqui, né, que para todos aqui a viscosidade ficou semelhante. Agora, quando se observa nesse daqui que tem alta quantidade de polissacarídeos não amiláceos, a viscosidade aí, quando no ilho, né, quando não utilizada a enzima, ela é muito, muito maior do que quando você utiliza as enzimas. Então, mostra aqui, né, que o efeito melhor é em dietas com alta viscosidade, tá? Então, não adianta utilizar em dietas de baixa viscosidade essas tilanases que não vai ter uma melhora significativa aí na digestão dos nutrientes, no aproveitamento dos nutrientes. Esse outro estudo aqui é bem recente, tá? Jimenez e Rico, aqui desse ano. Então, é feito de carboidrases, né, na digestibilidade de suínos em crescimento e terminação. A porcentagem de ganho, né, de aumento da digestibilidade ileal aí, né, dependendo aumento da digestibilidade em várias porções aí do intestino, ileal e fecal. Então, o que eles observaram? Que eles compilaram aí também 11 ensaios, né, de crescimento e terminação, e aí eles observaram, né, que aqui a gente tem o coeficiente de digestibilidade ileal da energia, em dietas aí controle e a digestibilidade ileal da dieta controle com enzimas carboidrases. Em relação à digestibilidade ileal, pensando que isso é coletado lá no ilho, então faz a coleta no primeiro segmento ali do ilho. Então, a gente tem um aumento da digestibilidade de cerca de 4% aí. Já quando a gente tem a
a digestibilidade fecal lá na porção final, coletando excreta, coletando fezes, esse aumento ele é menor. Então, como no caso tem no intestino grosso existem as proteínas microbianas, né? Existe a microbiota que pode auxiliar na digestão aí de carboidratos, né? A gente tem um menor aumento aí dessa digestibilidade. Se você pegar a proteína, ela segue o mesmo padrão, tá? Só que nesses estudos, por que é melhor a gente considerar a digestibilidade leal? Quando a gente faz digestibilidade fecal, para essas estimativas da digestibilidade, tanto de proteína quanto de energia, o problema de trabalhar com digestibilidade fecal é que a gente tem, quem assistiu às aulas de experimentação, eu falei bastante das perdas endógenas que os animais têm. Então, quando a gente trabalha com digestibilidade fecal, essas perdas endógenas, as perdas da descamação do intestino, elas podem influenciar nesses coeficientes aí de digestibilidade. Então, o melhor para avaliação, né, do aumento aí da resposta aí dessa digestibilidade seria avaliar a digestibilidade leal, porque tem menos influência aí das perdas aí endógenas. Então, por isso, né, que esse trabalho conclui que utilizar carboidratos para suínos em crescimento e terminação é benéfico. Então, por quê? Porque aumenta a digestibilidade tanto da proteína quanto da energia das dietas. E aí, mesmos autores, aí, Jimenez Rico, né, eles também avaliaram, eles trabalham a respeito de implicações aí do uso de enzimas, tá? Então, eles fizeram compilaram aí vários dados, e aí, nesse caso, eles compilaram dados a respeito de custo, né, da utilização de fitase. Então, o que eles fizeram? Eles compararam uma dieta controle com dietas aí com fitase e com carboidrase, tá? Em suínos, em crescimento e terminação. E aí aqui tem os preços, né, por tonelada, né, de carne em relação às dietas, né? Preço por tonelada de ração. Falei de carne, mas é preço por tonelada de ração. Então, no controle, se você comparar o custo de produção dessa dieta controle, né, o custo do aproveitamento dessa dieta seria de 242 euros, né, 242 mil euros. Com fitase, é uma redução aí de 3,18, e com carboidratos, um cerca de 8,27. Então, a gente vê aí, né, que no crescimento existe um efeito benéfico aí de redução do custo aí de produção, tá? E também em terminação segue o mesmo padrão, 228 mil, 225 mil, e aí há uma redução para a fitase e 221 mil aí com carboidratos. Então, utilizar essas enzimas nas dietas aí, tanto em crescimento quanto em terminação, torna a atividade mais econômica. Por quê, pessoal? Porque tem um melhor aproveitamento dos nutrientes da dieta. Então, você adiciona. Tem custo de colocar a enzima? Tem custo de colocar a enzima, só que o aproveitamento em relação àquilo que você ofereceu e aquilo que o animal está aproveitando, ou seja, a taxa ali que o animal aproveitou dessa dieta, a digestibilidade desses nutrientes é muito maior. Então, como consequência, o animal fica mais eficiente na utilização dos nutrientes e a consequência disso é que as dietas se tornam mais baratas, né? Pensando em custo para a produção, custo versus o aproveitamento. Então, como conclusões, né? Conclusões aí que a gente tem, né, das enzimas, que elas podem ser bastante utilizadas nas dietas animais, só que as indicações se dão, né, em situações
principalmente quando a gente tem presença aí de fatores antinutricionais evidenciados, como os polissacarídeos e não amiláceos, e também na presença aí do fitato. Outra questão, né, é que as enzimas, elas são bastante utilizadas hoje em várias situações, mas uma situação de destaque que deve se observar é que, como a gente tem um aumento aí da presença, da necessidade da utilização de ingredientes alternativos, de forma geral, esses ingredientes alternativos, eles têm uma menor padronização aí quanto aos seus nutrientes, eles têm uma maior variação e, normalmente, eles têm uma menor qualidade. Então, quando a gente tem ingredientes aí de menor valor nutricional, de menor qualidade, né, a gente pode utilizar enzimas para maximizar o uso desses nutrientes, desses ingredientes de menor qualidade, conseguindo aí desempenho, né, similar com aquele atingido com as dietas tradicionais, baseadas aí com milho e farelo de soja. Então, muitas vezes você vai trabalhar com ingrediente alternativo, vale investir em enzimas, né, vale investir um pouco mais em enzima, porque você normalmente reduziu um pouco o seu custo, mas se você trabalhar ali só com esse ingrediente alternativo, talvez seu desempenho não seja satisfatório, né, não seja o máximo desempenho. Agora, se você lançar mão dessa estratégia aí de colocar enzimas nas dietas, talvez o aproveitamento desses nutrientes aí não tão facilmente disponíveis sejam aí melhor aproveitados e aí você conseguir alcançar um desempenho satisfatório. Pessoal, então acho que finalizo aqui, né? Só complementando o que isso facilita para o nutricionista, que a gente tem uma maior flexibilidade na formulação. Quando a gente trabalha com formulação de custo mínimo, normalmente o programa, né, as equações aí puxam alimentos para baratear essa ação e, consequentemente, a gente tem uma menor qualidade. Então, a gente fica entre a cruz e a espada. Será que eu vou diminuir a qualidade e ter um pouco menor custo, e aí só que eu tenho um pouco menos de desempenho, ou será que eu priorizo o desempenho, aumento um pouco o custo dessa dieta, e aí aumenta também o desempenho. Então, às vezes, a gente fica entre a cruz e a espada de saber o que fazer e qual a melhor estratégia. Então, com a utilização de enzimas, permite ao nutricionista uma maior flexibilidade. Ele consegue usar fontes de nutrientes um pouco piores, vamos dizer assim, de menor disponibilidade, sem perder em desempenho e também sem ter que utilizar estratégias aí mais caras, tá? Então, acho que, para finalizar, as enzimas aí para monogástricos, elas demonstram ser, então, uma estratégia bastante positiva, visando aí ter um melhor aproveitamento das dietas, tá? Principalmente quando a gente tem ingredientes aí alternativos. Hoje se fala bastante, né, em combinações de enzimas, em blends aí de enzimas, mas para que essas combinações elas sejam realmente eficientes, é importante que se tenha comprovadamente uma ação eficiente delas individualmente. E aí, para se avaliar depois, então, se essas enzimas aí combinadas, elas não têm efeitos aí de competição aí por substrato, competição aí de sítios de ligação, e elas possam aí maximizar esse aproveitamento, então, dos nutrientes. Pessoal, acho que o que eu tinha para expor para vocês hoje era em respeito às enzimas, acho que fica finalizado por aqui. Acredito que finalizamos, então, os aditivos aí zootécnicos, né? Ficando só, faltando para a gente complementar a nossa disciplina, os aditivos tecnológicos, que é o nosso último item da semana que vem. E aí depois a gente fica, então, com a apresentação dos trabalhos de vocês e aí a atividade de avaliação. Tudo bem, pessoal? Alguém tem dúvidas por enquanto? Alguém tem alguma colocação a fazer?
Beleza? Vou parar aqui a gravação. Tudo certo?